Nos anais da guerra cibernética, o worm Stuxnet permanece como um testemunho assustador do potencial destrutivo das armas digitais. Este malware não foi apenas um incidente isolado, mas um marco que redefiniu a percepção global sobre segurança cibernética e a vulnerabilidade das infraestruturas críticas. Não era apenas um vírus, mas uma ferramenta de guerra digital incrivelmente avançada. Nem simplesmente um código malicioso projetado para causar disrupção. O Stuxnet foi desenvolvido com um propósito específico e uma precisão cirúrgica, algo nunca antes visto no mundo da cibersegurança. O Stuxnet era uma arma altamente sofisticada e direcionada, meticulosamente criada para se infiltrar e sabotar um sistema industrial específico, o programa nuclear do Irã. Ele foi projetado para atacar os controladores lógicos programáveis, PLCs, que gerenciavam as centrífugas de enriquecimento de urânio, causando danos físicos enquanto permanecia oculto. Era o ano de 2010 quando o mundo tomou conhecimento do Stuxnet, embora suas origens provavelmente sejam anteriores. Acredita-se que o desenvolvimento do Stuxnet tenha começado anos antes, envolvendo uma colaboração complexa entre várias nações e especialistas em cibersegurança. Sua descoberta enviou ondas de choque pela comunidade de segurança cibernética e além, expondo a vulnerabilidade da infraestrutura crítica a ataques digitais. Especialistas ficaram perplexos com a sofisticação e a especificidade do ataque, que demonstrou um nível de planejamento e execução sem precedentes. Isso não era um crime cibernético comum, era uma operação militar digital, cuidadosamente orquestrada para atingir um objetivo estratégico. O Stuxnet foi uma mudança de paradigma, uma demonstração clara de que o campo de batalha havia se estendido para o reino digital, com consequências reais. Ele mostrou que as guerras do futuro poderiam ser travadas com bits e bytes, em vez de balas e bombas. Era uma arma cibernética de sofisticação sem precedentes, sinalizando uma nova era de guerra. A complexidade do Stuxnet, com suas múltiplas camadas de código e capacidade de se esconder enquanto causava danos, era algo que o mundo nunca tinha visto antes. Sua própria existência levantou questões profundas sobre a natureza do conflito, a ética da guerra cibernética e o delicado equilíbrio de poder na era digital. Como as nações deveriam responder a tais ameaças? Quais são os limites éticos na criação e uso de armas digitais? O Stuxnet não foi apenas uma maravilha tecnológica. Foi um terremoto geopolítico. Ele alterou a dinâmica do poder global, mostrando que até mesmo as nações mais poderosas eram vulneráveis a ataques cibernéticos sofisticados. O ataque do Stuxnet foi um divisor de águas, um vislumbre de um futuro onde as guerras poderiam ser travadas e vencidas não em campos de batalha tradicionais, mas nos corredores invisíveis do ciberespaço. Ele forçou governos e organizações a repensarem suas estratégias de defesa e a investirem pesadamente em cibersegurança. É uma história de espionagem, sabotagem e destreza tecnológica, um conto que continua a intrigar e inquietar na mesma medida. O legado do Stuxnet é um lembrete constante de que, na era digital, a segurança é uma batalha contínua e complexa, onde a inovação e a vigilância são essenciais para a proteção contra ameaças invisíveis. Para entender a importância do Stuxnet, é preciso primeiro entender a paisagem geopolítica em que ele surgiu. No início do século XXI, o mundo estava em um estado de constante vigilância e preocupação com as ambições nucleares de várias nações, mas nenhuma mais do que o Irã. O início do século XXI foi uma época de crescente tensão em torno das ambições nucleares do Irã. As manchetes dos jornais frequentemente destacavam o progresso do programa nuclear iraniano, gerando debates acalorados e preocupações globais. A comunidade internacional, particularmente as potências ocidentais, nutria profundas suspeitas sobre a verdadeira natureza do programa nuclear iraniano.
Reuniões diplomáticas e sessões do Conselho de Segurança das Nações Unidas tornaram-se comuns, com discussões intensas sobre como lidar com a situação. Era apenas para fins pacíficos, como Teherã alegava, ou era um esforço clandestino para desenvolver armas nucleares? A dúvida persistia, alimentada por relatórios de inteligência e declarações contraditórias. Essa incerteza lançou uma longa sombra sobre as relações internacionais. As negociações diplomáticas eram frequentemente tensas, com cada lado tentando proteger seus interesses enquanto buscava uma solução pacífica. O espectro de um Irã com armas nucleares pairava grande, alimentando temores de instabilidade regional e até mesmo de uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio. A possibilidade de um conflito armado na região era uma preocupação constante. Sanções foram impostas, esforços diplomáticos se intensificaram, mas o Irã permaneceu desafiador, insistindo em seu direito de buscar tecnologia nuclear para fins pacíficos. As sanções econômicas afetaram a economia iraniana, mas não conseguiram deter seu programa nuclear. Enquanto isso, a tecnologia avançava em um ritmo acelerado. A revolução digital estava transformando todos os aspectos da vida moderna, desde a comunicação até a infraestrutura crítica. O mundo estava se tornando cada vez mais interconectado, com sistemas de infraestrutura crítica, redes de energia, redes de transporte, instalações industriais, dependentes de sistemas de controle digital. Essa interconexão trouxe eficiência, mas também novas vulnerabilidades. Essa crescente dependência da tecnologia criou novas vulnerabilidades, novas vias para disrupção e sabotagem. Especialistas em segurança cibernética começaram a soar o alarme sobre os riscos potenciais de ataques cibernéticos em larga escala. Foi nesse cenário de tensão geopolítica e avanço tecnológico que o Stuxnet surgiu. Este malware sofisticado foi projetado para atacar sistemas de controle industrial específicos, marcando o início de uma nova era de guerra cibernética. O mundo estava prestes a entrar em uma nova era de guerra cibernética, e o Stuxnet se tornaria o prenúncio desse futuro inquietante. A partir desse momento, a segurança cibernética se tornaria uma prioridade global, com nações e organizações se preparando para enfrentar ameaças invisíveis, mas potencialmente devastadoras. O Stuxnet não era apenas mais um worm de computador. Ele representava uma nova era de ameaças cibernéticas, onde a sofisticação e a precisão eram levadas a um nível sem precedentes. Era uma obra-prima da engenhosidade maliciosa, um testemunho da habilidade e dos recursos de seus criadores. Cada linha de código foi escrita com um propósito específico, cada movimento calculado para maximizar o impacto. Esta não era uma operação de fundo de quintal. O Stuxnet trazia todas as marcas de um ataque patrocinado por um Estado-nação, meticulosamente planejado e executado com precisão cirúrgica. A coordenação e os recursos necessários para tal empreendimento indicavam a mão de uma entidade poderosa e bem financiada. Em seu núcleo, o Stuxnet era um worm de computador que se autorreplicava e se espalhava por meio de unidades USB infectadas. Essas unidades eram deixadas estrategicamente em locais onde seriam encontradas e usadas, iniciando assim a cadeia de infecção. Mas sua verdadeira genialidade residia em sua complexidade e natureza direcionada. Não era um ataque indiscriminado. Ele tinha um alvo específico e um objetivo claro. Ele foi projetado para explorar não uma, mas 4 vulnerabilidades anteriormente desconhecidas no sistema operacional Windows, garantindo acesso sem precedentes aos sistemas infectados. Essas vulnerabilidades, conhecidas como exploits de dia zero, eram extremamente valiosas e raras. Uma vez dentro de uma rede, o Stuxnet se propagava furtivamente, procurando por seu alvo final, controladores lógicos programáveis, CLPs, fabricados pela Siemens, uma empresa alemã de automação industrial.
Esses dispositivos eram o coração de muitos sistemas industriais. Esses CLPs eram usados para controlar processos industriais em uma variedade de setores de infraestrutura crítica, incluindo usinas de energia, instalações de tratamento de água e, crucialmente, instalações de enriquecimento de urânio. A capacidade de comprometer esses sistemas significava que o Stuxnet poderia causar danos físicos reais. Os criadores do Stuxnet tinham um profundo conhecimento não apenas de software, mas também de sistemas de controle industrial. Eles estudaram minuciosamente como esses sistemas funcionavam e como poderiam ser manipulados. Eles sabiam exatamente como esses CLPs operavam e como manipulá-los para atingir o resultado desejado. Sabotagem. A precisão com que o Stuxnet foi capaz de alterar o funcionamento desses dispositivos, sem ser detectado por longos períodos, é um testemunho de sua sofisticação. A descoberta do Stuxnet foi um alerta para o mundo inteiro sobre a vulnerabilidade das infraestruturas críticas a ataques cibernéticos. Ele mostrou que, com os recursos certos, era possível causar danos significativos sem disparar um único tiro. O impacto do Stuxnet foi sentido globalmente, mudando para sempre a forma como as nações pensam sobre segurança cibernética e guerra cibernética. Ele abriu os olhos para a realidade de que o próximo grande campo de batalha pode muito bem ser o ciberespaço.